Mesa redonda lá para nós. Mas esse convite aí é cada um. Muito bem. Então, hoje estou numa abertura diferente. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Segunda-feira braba hoje, braba mesmo. Uma segunda-feira diferente, com muita coisa para falar sobre o Campeonato Brasileiro, que começou, são 11 horas 31 minutos em Belo Horizonte. Meio-dia. Para você, meio-dia, desculpe, meio-dia, 11 horas eu uso o cachimbo. Meio-dia 31, caminhando para 32, para você da reprise, a grade caminhando legal vai ser 22h31, também caminhando para 32, e a reprise, 1 da madrugada. Muito bem, muita coisa para falar. Eu vou fazer aqui um comentário, que é um comentário que eu acho que não pode sair muito dele, não. Não tem jeito de sair dele, não. Não tem muito jeito de sair dele, não. Eu digo aqui sempre, há muito tempo, digo para os meus amigos comentando, para torcedores do Atlético, há muito tempo, aqui na TV, na rádio que eu comento, eu digo sempre, venho dizendo ao longo da temporada, já não é esse ano, ainda no ano passado, que o Atlético tem um time forte, mas que não tem elenco. Não tem elenco. E eu não gosto muito de comparações, mas eu fiz a comparação. Você, quando está num estado que tem 2 equipes que comandam, no caso, aqui Atlético Cruzeiro, o América tentando o seu lugar ao sol, em Porto Alegre, Grêmio Internacional, de vez em quando o time do interior belisca também. Na Bahia, Vitória e Bahia. Em Pernambuco tem 3 equipes brigando, mas uma sai um pouco na frente, que é o Sport. Tem o Náutico e tem o Santa Cruz. Em Santa Catarina, um futebol mais mediano, na minha opinião. Aí você tem Figueirense, tem Avaí, tem Chapecoense, que estão ali brigando. A Chapecoense está aparecendo mais nos últimos tempos. No Rio você tem 4 equipes. Em São Paulo você tem também, no mínimo, 4 equipes. Então, são situações diferenciadas. E cabe a comparação. Você vai comparar, claro, uma disputa de Série A com Série A. Você não pode comparar, e não tem como comparar, Série A com Série B. Você não pode misturar, fazer uma miscelânea, fazer uma salada de frutas. Você quer comparar a Série B? Você compara a Série B com Série B. Aí tudo bem. Agora, a Série A você compara com Série A. E quando eu digo aqui que o Atlético tem... Eu falava isso, eu já vou mudar. Um bom time e um elenco que ainda está precisando ser reforçado, não tem elenco. O treinador olha para o banco e fica do mesmo tamanho, não dá para fazer nada. Agora, eu também não tenho dúvidas em dizer, porque eu já venho acompanhando há algum tempo, isso é uma opinião minha, eu não tenho, ao contrário de que muitos podem pensar, você vai fazer um comentário com o coração, como torcedor do Atlético. Não. Eu tenho uma longa carreira e nela, não é cabotinismo, nela eu adquiri uma vasta experiência e, graças a Deus, muita competência na carreira. E eu sei separar o joio do trigo. Eu aprendi ao longo da carreira a separar o treinador do comentarista, o torcedor do comentarista. Tranquilamente. Eu sei separar o torcedor do comentarista. E
com os meus comentários, que eu sei separar do torcedor do comentarista, eu tenho portas abertas em todos os clubes e em todas as torcidas, nos estádios. Eu ando no meio da torcida com o meu microfone ou apenas passeando no meio da torcida do Atlético, do Cruzeiro, do América, do Vila, em qualquer uma delas. Tratando do nosso estado de Minas Gerais. Ando do mesmo jeito, sem nenhum problema. Eu vou no churrascão do Cruzeiro, vou no do Atlético, vou na festa do América, em todas. Eu estou falando isso porque eu tenho também conhecimento que tem muito companheiro que não pode fazer isso. Talvez seja no momento de separar o coração da razão. E como o programa é ao vivo também, o meu telefone toca. E se o cara quiser que eu atenda, ele vai esperar ali. Então, eu vou fazer esse comentário do Atlético rapidinho, porque todos vão falar, como cronista esportivo. Hoje, para mim, o Atlético não tem elenco e não tem time. Hoje o Atlético não tem elenco e não tem time. Não tem um time de futebol. Não tem. Aí, muitos podem falar, poxa, mas você só fala do Atlético que o Cruzeiro perdeu ontem também. O Cruzeiro está só a 2 pontos do Atlético. Mas no Cruzeiro eu continuo dizendo, o Cruzeiro, para mim, tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, continuo com o meu ponto de vista, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E o Mano ainda não encontrou o time, que é diferente. O Mano ainda não tem um time titular. Mas o Cruzeiro tem todas as condições de reverter uma situação. Não vejo isto no Atlético. Não vejo, porque o time do Atlético está velho, infelizmente, está velho, e me parece que o pessoal está totalmente acomodado com o que vem acontecendo. Não há nenhum problema em vencer o Vasco ou perder para o Vasco. Não tem nenhum problema em perder para o Bahia ou vencer o Bahia. Não vai ter nenhum problema se for eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo, como não terá nenhum problema se sair da Libertadores. Quem viver, verá. Tomara que isso não aconteça. Tomara que com todos os problemas que o Atlético tem, ele possa eliminar o Botafogo e o Jorge Wilstermann, porque o futebol nos apresenta momentos surpreendentes e resultados surpreendentes. Ele nos apresenta. Exemplo, o resultado do Avaí com o Cruzeiro ontem foi surpreendente. Ou alguém vai falar que o Avaí foi mais time que o Cruzeiro e jogou mais que o Cruzeiro. Para mim foi surpreendente. O resultado do Atlético com o Vasco para mim ontem foi absolutamente normal. Além de ser um clássico do futebol brasileiro, normal, porque o Atlético é aquele que nós vimos ontem, que engana na hora que começa o jogo. Eu falei para o Salvagé ontem, ele começou bem o Atlético, falou, começou como todos os jogos. Como todos os jogos têm começado bem. Mas vamos, no final, o final é outra. O filme começa, a história começa de um jeito e termina do mesmo. Começa de um jeito e termina do mesmo em todos os jogos do Atlético. Em todos os jogos do Atlético. E o Atlético não tem material humano. Não tem mais. Sabe por quê? Eu não acredito que o Robinho volte a jogar o futebol que jogava. Eu, particularmente. Eu não acredito. Não acredito que o Fred volte a jogar o que ele joga. O goleador que ele é. Eu, particularmente, não acredito. Muito menos o Elias. O Carioca já não vai ficar aí. O Carioca há muito tempo que eu falo também. Mas não vai ficar aí. Eu estou pegando as figuras principais. O Leonardo Silva, há muito tempo. Leonardo Silva é um cara que o Atlético tem que colocar um busto dele lá, erguer um busto, agradecer pelos serviços prestados. Pode até e deve ser aproveitado para trabalhar no Atlético, acho. Mas o Leonardo Silva, a cabeça continua maravilhosa, funcionando, mas as pernas não respondem. Olha, gente, eu vou deixar de lado esse pessoal da base que está chegando.
Esse eu não tenho direito. Eu não tenho direito de fazer críticas em cima do que eu estou vendo, em cima do que eu estou vendo. Esse eu tenho que preservar e dar um tempo para eles. O caso do Gesiel ontem, que mesmo com alguns problemas, eu gostei do que eu vi do Gesiel, do posicionamento dele, a maneira de jogar, o próprio Iago e outros que estão lá da base. Mas eu estou falando para o time do Atlético que é formado pelas estrelas do Atlético e que não correspondem mais. Que não correspondem mais. Vamos parar com esse negócio de São Vítor também. O Vítor é um bom goleiro, ponto final. É um bom goleiro, cheio de problemas, cheio de defeitos, como tem todos os bons goleiros. Mas vamos parar com esse negócio. Para com essa nojeira de negócio de santo. Para. Isso irrita profundamente. Então, os caras que eu falei, o Fábio Santos começa a voltar a recuperar o seu futebol, mas está longe ainda do futebol. O Marcos Rocha, pelo tempo que teve parado, também está longe. Então, o Atlético hoje não tem time. Não tem time. Não tem time. Essa é a minha opinião. A minha. O Atlético não tem elenco e não tem time. Não tem elenco e não tem time. E, infelizmente, não tem treinador. Eu já disse aqui que eu não mandaria o Roger embora. Eu acredito no trabalho do Roger. Acho que ele poderia ficar tranquilamente para corrigir, alguém para cobrar, alguém para trabalhar ali, para cobrar, para fazer com que ele mudasse algumas convicções dele. Mas eu acredito no trabalho do Roger e não acredito no do Micali. Não tenho nada contra o Micali, contra a figura humana do Micali. É um cara espetacular. Ele, na base, é muito bom. No Atlético ele demonstrou isso. Mas não acredito, não acredito. Como eu gostaria de acreditar. E não sei qual é o critério, o que pesou, o que fez com que o Daniel Nepomuceno, que está dando um tiro atrás do outro no pé, um tiro atrás do outro no pé, um tiro atrás do outro no pé. Eu não sei o que foi que levou o Daniel Nepomuceno a contratar o Rogério Micali. Não sei, não sei, não sei. Ah, ontem eu ouvi um setorista. Gente, mas como tem gente imbecil no mundo? A contratação do Micali foi boa, porque ele já sabe onde que é a cidade do Galo. Bem, ele já sabe onde é que é a cidade do Galo. Aqui, ele já sabe onde é que é a cidade do Galo. Ele sabe que lá tem 4 campos. E não foi ironizando, não. Estou falando sério. Sério, porque eu sei separar a ironia da seriedade. Não, pelo menos o Micali sabe onde que é a cidade do Galo, sabe onde é que tem o campo, que o campo 4 é para isso, o campo 3 é para isso, sabe que os hotéis são assim, conhece o roupeiro, conhece o massagista, pelo menos para isso, já sai na frente. Ah, meu Deus do céu. Já sai na frente. Você tira Roger Machado, que é um técnico emergente, mas que passou por outras equipes, dirigiu 1 ano futebol do interior do Rio Grande do Sul. Você tira um Roger Machado e entra com o Rogério Micali, ô presidente, seria muito mais fácil, pelo conhecimento da cidade do Galo, da toca, do banheiro, do vestiário masculino, do feminino, da balança, dos caras que estão lá, do caminho, do sinal que abre, que fecha. Ainda falou, já conhece a Lagoa da Pampulha, conhece a cidade de Belo Horizonte, não vai ter problema, não vai ter problema de adaptação. Então se era para isso, o Giacomini, o resultado seria muito melhor. O resultado dele seria muito melhor. Quem viver, verá. Como o futebol nos apresenta situações inusitadas, situações surpreendentes, de repente, daqui a 15 dias eu tenho que estar aqui, fala, queimei a minha língua, ô Micali, você me desculpe, porque você está dando certo, o atleta está vencendo tudo. Só que, tem um detalhe aí. Esses mesmos companheiros dizem o seguinte, não podemos culpar o Micali em nada que acontecer daqui para frente. Se sair da Copa do Brasil, se sair da Libertadores e se não classificar no Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Tá bom, vai culpar o Maurílio, eu vou culpar o Maurílio. Vou culpar o Zé Alberto, o Mato Salem, o Flávio Carvalho, o Eduardo Panto. Vou me culpar? Eu vou culpar quem? Vou culpar quem? O presidente Daniel Nepomuceno, esse eu vou culpar.
Agora, se ele classificar a Libertadores, classificar na Copa do Brasil e chegar no G6, ou 4 ou 8, o que for, aí, méritos para o Rogério Micali. Aí sim, parabéns, ó. Parabéns, beleza, mudou o técnico, deu tudo. Se fracassar, foi o Roger. Foi o presidente, fui eu. Se fracassar. Agora, se der resultado, se chegar, se classificar o Atlético, é ele. Ah, fica fácil, presidente. Me leva para ganhar. Eu não sei quanto que ele vai ganhar, não tenho nem ideia, mas menos de 100 mil não vai ser. Presidente, me leva com essa liberdade. Olha, se fracassar, culpado não é você. Agora, o sucesso é seu. Me leva, pelo amor de Deus, me leva para esse tipo de emprego. É esse que eu quero. É esse emprego que eu quero. É esse que eu quero. É esse. Presidente, lamentavelmente, mais um tirambaço no pé. Você está muito mal assessorado. Eu nem falo de diretor de futebol, porque tem uma onda contra o André Figueiredo, que não pediu para ser diretor de futebol, foi guindado, foi levado a esse cargo. Tem uma onda lá aí contra ele, não vou nem falar. Mas falo desse elenco do Atlético. Eu estou chamando de elenco porque é uma turma para jogar futebol, a gente chama de elenco. Tem gente que chama de plantel, né? Aí plantel vai todo mundo para cocheira. Depois almoçar, jantar, quando chama de plantel, né? Mas é o elenco. Esse elenco do Atlético, que não é bom, é fraco, e o time do Atlético, que hoje não é bom. Esses caras são culpados, eu vou tirar a base. Esses caras são culpados diretamente. O senhor Robinho é culpado, o senhor Elias é culpado, o senhor Carioca é culpado, o senhor Fred é culpado. Todos. O Fábio Santos, na fase dele, ontem o Fábio Santos até jogou machucado. Muito bem, louvável, corte no supercílio. Está tentando recuperar a posição, mas está mal, está muito mal. Então, a derrota do Atlético ontem foi mais uma. E eu conversei com uns 10 torcedores ontem, passando na porta da minha cabine, porque lá passa a torcida. O repórter conversa com o torcedor, é ali, para não sair dali. E o que eu ouvi foi mais ou menos isso que eu estou falando. E eu perguntava, escuta, antes do jogo, com o Botafogo, com o time titular ou reserva, que entrou o time reserva, aí vem o elenco que eu estou falando, você acreditava no Atlético? Eu não, de jeito nenhum. O que você veio fazer aqui? Eu sou atleticano. Eu sou atleticano, eu venho. Se o Atlético tiver uma competição de cuspe à distância, eu venho. Mas eu não acreditava. Com titular ou reserva, eu não acreditava no Atlético, com o Vasco. E com o Botafogo, não há muito menos. Acho que a Copa do Brasil para no Rio de Janeiro. 99,999999999 pensa assim. O futebol nos reserva surpresa. Se esse pessoal que não está jogando nada há muito tempo está jogando nada, resolver jogar, pode ser que aconteça alguma coisa. Parabéns ao América pela trajetória, tá caminhando. O Cruzeiro perdeu para o Avaí, jogando bem. Eu vi um tempo, eu vi o jogo inteiro quase, porque eu cheguei no Independência exatamente às 18h40 minutos. Eu cheguei no Independência para trabalhar. Eu vi o jogo inteiro. O Cruzeiro foi aquele time que jogou, tentou fazer gol, não deu certo, a bola não entrou, cometeu alguns erros, mas o Cruzeiro tem elenco. O Mano tem material humano. Foi garfado. Tem, Foi garfado. Tem material humano, tem elenco. Ele pode trabalhar. O Rogério Micali não vai poder, além de não acreditar no trabalho dele, ele não vai poder. Agora, Rogério Micali, pode ter certeza de uma coisa, eu vou torcer por você, de todo o coração. Porque como torcedor, eu estou pé da vida com o meu time. Eu estou muito chateado.
como torcedor. E eu, como torcedor, se não fosse profissional, eu não iria mais. Eu sou menos radical. Eu não iria mais acompanhar esses atletas que eu estou vendo. Ok? Deixa eu ver aqui. Esse eu vou ter que atender. Eduardo Panzi. Você não ia chamar o Maurílio agora? Ah, desculpa, Maurílio. Doutor Maurílio, me perdoe, doutor Maurílio. É o telefone aqui. Eu lembrei do Me Maurílio. perdoe. Maurílio, não, é Palavra porque... sua, Maurílio. Ele ia falar rápido do Atlético, falou 22 anos. Ele atacou de frente mesmo. Segunda-feira, minha gente, é dia das Deixa eu te falar mais, eu vou te ligar daqui a pouco. Após o jogo, é dia das explosões. Ontem eu vi gente lá no Independência que se tivesse uma caixa de dinamite, jogava no jogador e na sede do Atlético. Segunda-feira é hora da reflexão, até porque no balanço que o Eduardo faz aí toda semana, essa semana caíram 5 técnicos, por causa do imediatismo do futebol, da paixão que ele leva e as explosões que às vezes saem do coração e a gente não pensa, não raciocina, para ver que é um jogo, e sendo um jogo, tanto dá lá como cá. O que aconteceu, por exemplo, começando pelo América. O time acertou a defesa, ainda tem algum senão no ataque, mas está dentro de um padrão que foi previamente elaborado. Não vamos ficar aqui agora dizendo que o América é o maior do mundo, porque daqui para frente ele é o mais visado na Série D. Até porque tem alguns grandes clubes que estão lutando lá também. Então o América agora é alvo. Todo mundo vai querer tirar uma casquinha. O jogo do Cruzeiro, para mim, foi um jogo atípico, porque o Cruzeiro tinha que ganhar o jogo, merecia ganhar o jogo, mas acabou perdendo, porque se perde jogo também assim. Pontualmente se perde. O Cruzeiro foi muito melhor, foi roubado, jogou o tempo inteiro no campo do adversário, o time chutou uma bola no gol e ela entrou. Mesmo assim, um lance de sorte. E outra coisa, a arbitragem também parece que está meio madraça, eu não tenho nada contra a madraça, familiarmente falando, mas eu vi lá pênaltis escandalosos que foram marcados. Agora, o Atlético, eu sou um otimista de natureza. Eu achei até que o Micali foi injustiçado na seleção brasileira. Foi puxar o tapete dele quando ele era campeão olímpico, porque não teve uma campanha feliz numa Copa que não representa muita coisa para o futebol, a não ser faturamento, para empresário. Ah, ficou atrás da Venezuela. A Venezuela progrediu no futebol. E o Brasil, com o Tite, era uma coisa. O Micali teria que ser prestigiado, apesar daquela derrota. Mas foi tanta gente a descer o pau, que o Micali sequer teve tempo de mostrar o trabalho como ele poderá mostrar no Atlético. Eu acho que a minha mensagem de otimismo é porque eu não vejo o outro para substituir o Roger. De imediato eu não vejo. Disponível no mercado, com um perfil para agradar todo mundo, que não pode ser execrado depois de uma derrota. Eu acho que o Atlético tem que jogar as fichas nele. E eu não faço julgamento prévio. Para você é assim, se não tem tu, vai tu mesmo. Não, não é não. Foi isso que você falou aí agora. Eu estou dizendo que não o teve seguinte, outro, não tem eu outro não posso condenar alguém que não cometeu um crime. Qual é o crime que o Micali... Por que eu vou dizer que o Micali não entende de bola, que não sabe de nada, que não é técnico do Atlético? Não, eu gostaria de ouvir no seu comentário se você acha que a troca de Micali pelo Roger Machado foi boa. Não, o Roger não deu certo, o Atlético, a imposição daquele apaixonado tirou o cara. Eu achava que ele tinha mais tempo. Por isso que eu pedi mais tempo. Ah, então. Eu pedi mais tempo no Micali, não teve tempo nenhum, não. Vocês estão fazendo um julgamento prévio dele aí. Ah, não serve. O Anderson Moreira também não se via no América, não. E ele está de bem com a torcida. A questão é essa. Precisa de tempo para trabalhar e deixar que os jogadores também dêem uma resposta. Porque o mediatismo, a paixão é tanta que ninguém aguenta. O Micali, se ganhar 3 vezes, ele vai lá para o céu. Se ele perder 3, ele já vai lá para o... Não, ele não é culpado. Não. Você vai ser um que vai sentar e falar que ele não é culpado. Não, outro julgamento prévio. Mas eu sei o que eu estou falando. Você não pode execrar ninguém de pronto, não. Você tem que dar chance à pessoa de falar.
Então, ele tem chance de trabalhar. E eu acho que puxaram o tapete na seleção, o cara está se especializando, a questão, a solução foi doméstica, porque eu não vejo ninguém para substituí-lo. Agora, o Atlético, além das lamentações, além de jogar mal, ele está perdendo a credibilidade. Ontem, depois daquele gol, o primeiro gol do Vasco, o Atlético desestabilizou. Se não fosse aquele gol que empatasse, para o Atlético parar as ações dentro de campo, o Atlético ia ser massacrado para equiparar o jogo, porque os jogadores sentem na pele a revolta já prévia de muita gente que está pessimista em decorrência de jogar dentro de casa e não ganhar. Agora, maior do mundo, pior do mundo, é papo de torcedor. Eu prefiro analisar friamente e com a cabeça fresca, porque futebol é paixão, é explosão e principalmente numa segunda-feira é dia de lamentação. Muito bem. Eu vou falar com os nossos parceiros. Não vou pedir break comercial hoje. Eu quero agradecer aos nossos parceiros que estão conosco, principalmente aqueles do break, ao sócio-torcedor do Cruzeiro. Um abraço, você que ainda não é sócio-torcedor do Cruzeiro. Procure o departamento de marketing do Cruzeiro, porque você vai ter uma surpresa. O Cruzeiro está se preparando melhor ainda para incrementar mais esse plano de sócio-torcedor. O Adote um Campeão do Cruzeiro está funcionando maravilhosamente. Um abraço para o pessoal do Cruzeiro. Quero também dizer para você do Parque Renascer, você tem que ter um plano, além do plano médico, o seu plano de saúde, o seu seguro do automóvel, da sua casa, o seguro de vida. Você tem que ter um plano funerário também, porque essa é a coisa mais certa da vida, que ninguém tem dúvida nenhuma que esse plano será usado. Ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nenhuma dúvida. E faça o seu, porque senão você deixa a sua família arrebentada. Então, um abraço para o Dr. Roberto, o pai e o filho, no Renascer. E agradecer a todos os nossos parceiros, o BMG, que é o seu, é o nosso banco. Pessoal de Marieta, a melhor para a sua saúde. Agradecer também o Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Um grande abraço. Centro Automotivo Novo de Novo. A Silves Advocacia, agora também é advocacia empresarial. O doutor Adriano está à sua espera. Um grande abraço para o meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, na Niquerino 918, em Santa Efigênia. O Poço São Pedro tem a DT Clean, que está na bomba, com o melhor preço para você. Tem a água mineral e a Igarapé, pelo melhor preço, garrafão de 20 litros. Um abraço para o Antônio Leandro, para a Fábrica de Móveis Asséticos e Fowler Móveis Hospitalares para vender ou alugar. Um abraço para o Padre Lucas Almeida, no 3426-0069, 3426-0069. Um abraço para o senhor Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico, é show de bola. A Rede Gutierrez de Drogaria está crescendo e facilitando a sua vida ao máximo. Então, equipe 10 à sua espera para trabalhar. Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço a todos os nossos parceiros e obrigado sempre pela preferência. Eduardo Panzi. Um abraço, agora sim. Um abraço a todos. Que final de semana, né? E que rodada, mais uma vez, horrorosa para o futebol mineiro. A campanha de Atlético Cruzeiro, as campanhas, né, são uma vergonha absoluta, pelo investimento feito pelo presidente Daniel Nepomuceno, pelo presidente Gilvan, e dentro de campo os dois times não dão conta do recado. A campanha do Atlético como mandante é pífia, é vergonhosa. O Atlético está entre os piores mandantes do Campeonato Brasileiro. A campanha do Cruzeiro como visitante também é medíocre, está entre os piores visitantes do Campeonato Brasileiro. O Atlético não está melhor classificado porque dentro de casa é uma vergonha. O Cruzeiro não está melhor classificado porque fora de casa é uma vergonha. O Atlético ontem perdeu para um dos piores times do campeonato, assim como ele já perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para a Bahia, empatou com o Sport, perdeu para a Ponte Preta. O Atlético perdeu para times inferiores a ele jogando em Belo Horizonte. Belo Horizonte não é mais a casa do Atlético no Campeonato Brasileiro. Belo Horizonte é bom para o adversário. O adversário vem aqui, mete o pé na porta, abre a geladeira e faz o que quer na casa do Atlético. E o Cruzeiro, quando sai de Belo Horizonte, é uma presa fácil até para o Avaí.
Até pro Avaí o Cruzeiro perde quando sai de Belo Horizonte. E aí, eu ouço muito Atlético e Vasco no Independência. Aos 8 minutos, Otero tenta surpreender o goleiro Martins Silva. A diretoria do Cruzeiro, eles deram um time ruim para o Mano Menezes, não. Eu não acho que o Mano Menezes tem um time ruim, um elenco ruim nas mãos. Eu não acho que o Daniel Nepomuceno, e seja lá qual for o diretor de futebol que ele tem, deram um time ruim para o Roger Machado e agora para o Giacomini. Outro Giacomini foi apenas um interino. Ele não era, não é e não vai ser o treinador do Atlético. Mas o Roger Machado não tinha um time ruim nas mãos, nem um elenco ruim nas mãos. Ou você acha Robinho, Valdívia, Otero, Fred, Rafael Moura, Rafael Carioca, Leonardo Silva e por aí vai. Casares. Jogadores ruins. Eles são piores que os do Vasco, que estavam em campo. Eles são piores que aqueles do Fluminense, que jogaram com o Cruzeiro no meio de semana e na coletiva o Abel falou que dos 21 relacionados, 16 eram de Xerém, da base. Não são piores. O elenco do Cruzeiro é pior que o do Avaí, que ganhou do Cruzeiro? É pior que o do Fluminense, que tirou ponto do Cruzeiro? Não, não é. É pior que o do Chapecoense, que tirou ponto do Cruzeiro no campeonato? Também não é. E o do Atlético é pior do que desses times que eu falei, que vieram aqui, meteram o pé na porta, arrombaram a porta da casa do Atlético e tiraram tudo que tinha na geladeira? Não, não é. Então, não tem problema. Eu não vejo problema de planejamento feito por diretoria e nem de material humano que o Daniel e o Gilvan deram para os treinadores. Quem tem que ser cobrado são os treinadores, o ex que saiu do Atlético e os jogadores, principalmente. Do Atlético, principalmente os jogadores dentro de campo. Robinho não está rendendo nada, Fred não está rendendo nada, Carioca não está rendendo nada, o Marcos Rocha não joga, o Luan não joga, o Leonardo Silva não joga, e vários outros que não estão rendendo absolutamente nada. No Cruzeiro, pelo menos, tem uns caras que estão jogando. De quem você espera, Thiago Neves está jogando bola, Alisson está jogando bola, outros que não saem do departamento médico, a mesma situação do Atlético. Vai contar com o seu Dedé quando? Manuel volta a jogar quando? A Arrascaeta está voltando agora. Mas pelo menos as peças de quem mais espera no Cruzeiro, esses caras estão jogando alguma coisa. Ariel Cabral está jogando bola, o Romero está jogando bola, porque no Atlético de quem se espera não joga bola. E aí quando o Afonso fala de não poder cobrar do Micali resultado, eu entendo o que ele quer dizer. Mas se o Atlético sai quarta-feira, você não pode cobrar do Micali, não. O Micali está chegando hoje. Ele não vai ter tempo de treinar para quarta. A eliminação do Atlético, você não tem como cobrar do Micali na quarta. Agora, se o Atlético passa, também não é mérito dele, e é eliminado numa semifinal, aí sim você cobra do Micali, porque ele já vai ter tempo de trabalho. A Libertadores contra o Jorge Wilstermann, também não sei se dá para cobrar do Micali, ele não vai ter tempo para treinar até lá. O Atlético tem jogo meio de semana e final de semana, vai cobrar como? Igual ontem, você vai cobrar do Giacomini, por ter escalado um time diferente, um time misto, e daí que o time era misto? Porque o titular já não está ganhando de ninguém. Quando tem Rocha, Fred, Fábio Santos, Carioca, Casares, já não está ganhando de ninguém em Belo Horizonte. Qual que é a diferença de entrar com misto, reserva ou titular? Então, o torcedor do Atlético que foi ao estádio ontem, com razão vaiou, chamou de time sem vergonha, porque o futebol que está sendo jogado dentro de campo é sem vergonha, é muito sem vergonha. Concordo com o Afonso quando ele fala da troca de treinador do Atlético. Eu acho que a culpa não era do Roger, era uma somatória, era do Roger, era principalmente dos jogadores em campo. Eu acho que a culpa no Atlético é principalmente dos caras de quem a gente mais espera que não estão jogando absolutamente nada. Agora, trocou o comando? Águas passadas. Agora é o Rogério Micali o treinador. Você vai cobrar dele quarta-feira? A gente não sabe nem se ele vai poder dirigir o time, porque tem que sair o nome no bid agora. Sabe nem se é o Micali que vai estar na beira do gramado. Então você tem que cobrar dos atletas dentro de campo. E esses caras não estão jogando absolutamente nada. Os que jogam e os que entram para jogar. Porque ontem Marlone não jogou nada, Otero, torcedor do Atlético, se deixa enganar muito fácil por jogador, só porque corre e dá carrinho. Uma porcaria de jogo do Otero ontem, perdeu todos os lances dele individualmente, ontem perdeu todos. E Casares entrou mal, Robinho fez um primeiro tempo muito ruim, e por aí vai. Então, é de se lamentar, e eu comentei usando os dois times, porque é para se indignar, é uma vergonha o que Atlético e Cruzeiro estão apresentando na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está jogando melhor? Tá, mas e daí? Joga como nunca e perde como sempre? Os últimos 6 jogos o Cruzeiro ganhou 1. Eu estava fazendo um levantamento aqui dos últimos 20, ele ganhou 5. Dos últimos 20 jogos o Cruzeiro ganhou 5. O Atlético perdeu as últimas 3 jogando aqui em Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte até não ganha de ninguém. A esperança que eu tenho dos dois para o meio de semana é que eles não precisam de ganhar. O Cruzeiro não precisa de ganhar para classificar e nem o Atlético. O Atlético pode até perder, dependendo do número de gols que fez. E o Cruzeiro joga por empate. Porque se depender desses dois times para ganhar, aí você põe a barra de molho, porque a coisa tá feia aqui pro futebol mineiro. Posso falar agora, Afonso? Ué, você queria falar antes? O que é? Não, por que a pergunta? Não. Se você não quiser, eu passo para Matsalém. Bom, eu queria falar, eu estou de cadeira aqui para falar. Já, claro, você está na cadeira. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu vou ser contra você e contra o Eduardo aqui, porque quem viu o programa da quinta-feira e quem viu os programas para trás é fácil. É só entrar no YouTube, tem todos os programas. É só digitar lá BH, Esportes, sem o E no final, você vai acompanhar nossos programas. E há muito tempo eu dizia aqui que o técnico Roger Machado não é treinador para o Atlético. Por quê? Porque o Atlético tem um time com o Fred, com o Robinho, com o Elias, sabe? Que quando tem um bom treinador e cobra do grupo, o time rende. E parece que a gente sentia isso, que o Roger não estava transmitindo isso para o grupo. Ele não passava essa confiança para que o grupo pudesse render aquilo que a gente esperava do time que o Atlético tem. Então, a culpa para mim era toda do Roger Machado. E acho também que o presidente do Atlético está sendo omisso, porque está faltando também um diretor, que eu venho cobrando há muito tempo, um diretor de pulso na cidade do Galo, para que o Atlético possa não só entregar para o Roger Machado, deixar por conta dele, mas alguém que pudesse dividir com ele o comando da equipe. E isso era importante quando o Maluf estava lá, por exemplo, que a gente sabe da capacidade que tinha o Maluf para poder ser diretor de futebol do Atlético. Então, para mim, já vai tarde, o Roger já podia ter saído há muito tempo pelo trabalho que ele estava fazendo no Atlético. Chega Rogério Bicali. Olha, gente, o Rogério Bicali da Seleção Olímpica do Brasil, o primeiro jogo dele foi contra a África do Sul, 0-0. Segundo jogo foi contra a Seleção do Iraque, que não tem tradição nenhuma, que o Matusalém aqui fala, gente do céu, como é que é isso? Brasil empatar com o Iraque, empatar com a África do Sul, futebol horrível. Aí entrou o Tite, por debaixo do pano, foi lá, conversou com o grupo, chamou o grupo, e o time pegou depois a Dinamarca, 4-0, 2-0 na Colômbia, 6-0 na Holanda, e o Brasil empatou com a Alemanha e ganhou nos pênaltis, foi campeão olímpico. Trabalho do Tite, não do Rogério Bicali. Como treinador de time profissional, ele foi trabalhar no time lá do Grêmio Prudente. Trabalhou 2 jogos só, 2. Ele perdeu para o São Bernardo 3-1 e perdeu para o Paulista do Jundiaí por 2-1. Aí o presidente veio a público lá do Grêmio Prudente e disse o seguinte, ele não tem o perfil para dirigir o Grêmio Prudente. Não soube dirigir uma equipe de futebol profissional. Isso, palavras do presidente do Grêmio Prudente. Então, ele é muito boa gente. Então o presidente foi um incompetente. É, claro. Também, né? Contratou um treinador sem perfil. Exato. Não, depois ele falou assim, não, ele é gente boa. Ah, mas gente boa? Ué. Gente boa também sou. Exatamente. E o presidente também é o dono da verdade, né? Que ele falou, Pois é, mas falou, certo? Falou, demitiu o Rogério Bicali, 2 jogos só no comando do Grêmio Prudente. E esse treinador vem para ser o salvador da pátria do Atlético. Olha, escreva o que eu estou falando aqui agora. Hoje é 23 de julho. O Rogério Bicali não fica 5 jogos no comando do Atlético. Não fica, porque o Atlético é grande demais, a torcida cobra e cobra muito, certo? E ele não tem o perfil para ser treinador de um time grande como o Atlético. Não tem. Estou dizendo isso hoje, 23 de julho. Concordo com o que o Afonso disse aqui sobre o Rogério Bicali. Pode até ser. De repente falaram Rio empate com o Botafogo, mas não tem trabalho nenhum dele. Mas o Atlético tem, depois, domingo, o Curitiba em Curitiba, depois sai, recebe aqui o Corinthians e encerra o turno contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E depois tem o Jorge Wilson. Olha pra você ver o que vai ter. Para ele tentar recuperar esse time do Atlético, que está caindo pelas tabelas, e outro, gente, deu dó, porque o Vasco estava jogando com o time praticamente de menino. O Paulinho, que fez gol ontem, os 2 gols, tem 17 anos só. 16. Vai fazer 17, certo? O outro lá, o tal do menino lá, o outro parrudinho lá, tem 19 anos, né? Ou seja, gente, aí você fala assim, mas o Atlético jogou com um time praticamente alternativo, como eles estão dizendo aí. E o Vasco também, certo? O time do Vasco é muito ruim. E chegou aqui ontem, deu sufoco no Atlético. E o Atlético dá perde ainda. O Fred já não ia jogar contra o Botafogo. Dificilmente o Fábio Santos vai jogar contra o Botafogo. O Leonardo Silva já não está jogando, né? Então você tem aí jogadores que estão machucados. Agora, recuperar esse time vai ser muito difícil. Daqui a pouco eu não vou falar do Cruzeiro, né, Afonso? Ué,
Daqui a pouco, né, Flávio? Calma, né? Pois é, então deixar a bola aí para os outros então. Calma. Matsalem, por favor, Matsalem. Dá um recadinho do Mr. Crave, né, Afonso? Que vai ser inaugurado hoje a partir das 18 horas e todos estão convidados, né, para poder participar conosco lá. A nossa casa é uma casa pequena, mas de coração muito grande, viu, Eduardo? É uma petisqueria, né? É uma petisqueria, né? Tudo de frutos do mar, caranguejo, acarajé, você vai encontrar ali no Mr. Crave. E eu espero todo mundo lá, porque a gente pode falar de futebol. A galera aqui toda vai estar lá hoje à noite, né? Pode ir lá bater um papo no Gutierrez, em frente ao Carrefour, muito fácil para poder chegar, fácil estacionar, não tem faixa azul, tranquilo. Pode chegar lá, parar lá, porque nós vamos estar lá todos para poder receber vocês. Quando você for fazer publicidade aqui agora, você vai lá no Carrefour, conversa lá. Eu vou cobrar deles, né? Porque se você falar em frente ao tal, eles vão ter que comparecer também. Vão ter que comparecer aqui e pagar. Mas tá bom. É isso aí, gente. Agora, Afonso, eu estou muito tranquilo também, igual o Flávio falou, poder falar do Roger. Primeiro, porque eu fui contra a contratação dele no início. Você lembra muito bem disso, né? Inclusive, eu até datei, ele até passou da data que eu falei para poder durar a durabilidade dele no Atlético. Não porque ele é um mau treinador, mas dirigir um time de estrelas é diferente. E o Atlético está na mesma situação que o Cruzeiro estava na época do Marcelo Oliveira, né? Mas eu quero dizer o seguinte, olha, acontecem algumas coisas no futebol do imponderável futebol clube, aquilo que você não consegue explicar. Hoje, nós temos o Atlético, me parece, só ganha do Vitória, que perde todos dentro de casa, né? O Vitória acho que é o pior mandante, né? O Atlético é o 19º pior mandante. Acho que só Vitória. Só perde por Vitória. Só perde por Vitória. Mas tem umas coisas inexplicáveis. Eu lembro do Cruzeiro, do ano passado, e mesmo desse ano também, no início do campeonato, o Cruzeiro dentro do Mineirão não ganhava de ninguém. Ele tinha dentro do campo lá para poder fazer crítica, para poder criticar o sistema defensivo, mas o Cruzeiro tinha um sistema de jogo, que era pegar a bola, dava aquele chutão, caía no ar, o Soares fazia um babantinho, segurava a bola, e dali perdia, o time sufocava e atacava o Cruzeiro de novo. Então o Cruzeiro não conseguia vencer dentro do Mineirão. Isso aconteceu também, recentemente, o ano passado, aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Internacional no Campeonato Brasileiro do ano passado, onde caiu para a Série B. E o Atlético, que tinha o seu grande trunfo, o Horto, está acontecendo com o Atlético também, de não conseguir vencer dentro do Horto. Eu acho que é porque os adversários também, Eduardo, aprendem a julgar, entendeu? Todo mundo viu que a maneira que o Atlético jogava, o sufoco, os toques aptos, essa habilidade o Atlético perdeu nesses jogos agora, talvez pela falta dos jogadores que estavam entrosados em jogar junto, né? Estavam acostumados a jogar junto. O Atlético vem sendo um time muito mexido ultimamente. Não estou defendendo o Roger, não estou elogiando o Bicalho que vai vir agora, de forma alguma. Eu só quero dizer que esse Atlético que está jogando agora, essas últimas partidas, é um Atlético muito mexido. É um Atlético muito mexido. Naquele jogo Cruzeiro e Atlético lá no Independência, o Atlético venceu o jogo de virada e poderia ter feito uma goleada histórica no Cruzeiro. O que me encheu os olhos era a habilidade e a facilidade de tocar a bola com passos curtos e encontrar o companheiro colocado para poder receber a bola. Isso, um treinador, que pode ser o Roger, pode ser o Tite, se tiver um time muito mexido, como o Atlético vem tendo, que não consegue repetir uma escalação, nem Jesus Cristo vai chegar aqui e vai dar solução para isso. Então, não passa só por responsabilidade do Roger, não passa por responsabilidade do Micário que está chegando agora. Isso que está acontecendo no Atlético. O Cruzeiro era diferente, porque era a opção do Mano em mudar o time. O Mano nunca escalava o mesmo time, pegava um lateral, colocava no meio de campo, pegava um meio de campo, colocava na zaga, pegava um zagueiro, só faltava colocar de atacante, e um goleiro de centroavante. No Atlético, não. O Atlético é opcional. O Atlético não tem muita opção para poder fazer. Contusão, cartão amarelo. Vem desfalcando o Atlético de uma tal forma que ele não consegue repetir o time. E aquele time que encantou no início do ano, eu ainda lembro que eu ainda falava que, olha, tem uma palavrinha que é muito repetida, às vezes, por alguns comentaristas, o ápice. Quando algum time chega, como o Corinthians chegou agora, e que eu não acho que é nenhum grande bicho-papão, não. O Corinthians não é, e o campeonato não está definido para mim. Quando o time chega muito cedo no ápice, ou ele chega a várias conquistas, a tendência é cair. Mas o problema, a crítica que a imprensa está fazendo no Atlético, é porque essa queda se deu dentro de casa. Porque fora de casa o Atlético vai muito bem naquele esquema de jogar mais recuado e parte nos contra-ataques. Aqui no Independência tem que propor o jogo. Era aquilo que a gente cobrava do Cruzeiro também no Mineirão. Quando o Cruzeiro tem que propor o jogo para poder sair para cima, as dificuldades todas vinham. Todas vinham. E o Cruzeiro perdia, não sabia como fazer. Então o Atlético hoje é um time desorganizado, é um time hoje que não tem aquele futebol mais que você acreditava, que chegava na cara do gol toda hora, e a tranquilidade, gente. A tranquilidade que o torcedor, que a imprensa mineira, que a diretoria do Atlético tem que ter para dar aos jogadores.
Os jogadores chegam... Gols que o Fred não perde, cara a cara com gol. Tá perdendo, Eduardo. Gols que o Robinho não perde, mesmo não jogando um bom futebol, porque desde quando o Robinho chegou aqui, eu sou um crítico dele, não perde. Então, falta tranquilidade para os jogadores chegar e marcar o gol. Porque o Atlético não é esse desastre todo que está se apontando, não. Na minha visão. Não é, não. Só falta ter um pouco mais de capricho, treinamento e entrosamento, que o Atlético volta a dar alegria para o seu torcedor. Zé Alberto. Um abraço aos telespectadores, todos os companheiros da mesa. Tudo que foi dito aqui até agora, eu estou dizendo há alguns tempos. Eu estou dizendo tudo isso do Atlético na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós estamos na 18ª. Quer dizer, todo mundo viu. Eu vi. Aí ninguém viu. Todo mundo falava comigo o seguinte, deixa de bobagem. O Corinthians não vai ficar lá em cima toda a vida. E o Atlético vai subir. Os que estão na ponta vão cair, os que estão embaixo vão subir. Então todo mundo fica tranquilo. E eu estou falando desde a 8ª rodada. O time do Atlético não está jogando futebol para ser campeão de nada. E o que acontece? O Roger tem um ano de Atlético. O que ele fez nesse um ano de Atlético? Ganhou o Campeonato Mineiro, jogando contra Tombense, a América de Natal, o RT, Tupi, igual a seleção brasileira. É líder absoluto, é maior do mundo, o Tite é o maior técnico do mundo. Só que ganhou da Colômbia, da Bolívia, do Peru, da Venezuela. Quando chegar a jogar contra times da Europa, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, eu quero ver a melhor seleção do mundo. Porque até então a seleção brasileira só ganhou de timinho da América do Sul. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que o Atlético não tem comando, porque a presidência do Atlético está dividida entre o governo de Belo Horizonte, a prefeitura municipal, da qual ele é secretário do senhor prefeito, Calil, e o Atlético. Então, essa questão de secretário ocupa muito tempo. Agora, no Atlético, o técnico, o jogador não tem que dar satisfação para ninguém, porque não tem a presença da presidência, não tem diretor de futebol, é técnico e jogador, jogador e técnico. Então, fica naquela coisinha. Eu já pensei o seguinte, Atlético e Cruzeiro são times para saírem em exibições aí no mundo inteiro sem precisar de fazer gol. Porque é um futebol bonito, toca para todo lado o tempo todo e só perdendo jogos. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não vou fazer pré-julgamento do Rogério Bicalho pelo seguinte, porque o Atlético não tinha ninguém para colocar no lugar do Roger. Ia colocar o Ney Franco? Se não fosse o Ney Franco, quem seria? Ninguém. Falou com o Abel Braga, não quis. Então, eu acho que o Rogério Bicalho, ele é o campeão do mundo nas Olimpíadas, é campeão olímpico. Agora todo mundo vem falar que o Tite é que comandou o time. Mas peraí, será que o Tite estava no banco com ele todos os jogos? Não, se o Tite teve uma conversa com ele, ótimo. Ele aproveitou bem a conversa do Tite e foi campeão olímpico. Então ele é campeão olímpico, queira ou não queira. Entendeu? O Rogério Bicalho tem experiências no Atlético, porque dirigiu, esteve sempre à frente da seleção dos jogadores sub-17, sub-20. Ele não conhece nem o banheiro, nem a privada, nem a sauna do Atlético, não. Ele conhece os jogadores da base. E o Atlético está aproveitando aí, começando a aproveitar a base. É Brenner, Gabriel, Iago, esse pessoal. Ele sabe manejar com esse pessoal. Agora, vamos dar crédito a ele, porque um ano o técnico do Atlético não fez absolutamente, o Roger não fez absolutamente nada. Então, ele agora vai entrar e não tem obrigação de prosseguir na Copa do Brasil, nem ser na Libertadores, porque, como já disseram aqui, ele não tem tempo nisso. Ele já vai entrar na Copa Brasil com 2 dias de presença no Atlético, vai para a Libertadores com 1 semana. Então, não se pode culpar ele. Agora, eu acredito que ele tenha condições de conversar melhor com esses jogadores, porque o que falta ao atleta também é uma conversa com os jogadores, porque jogadores como o Robinho, o Fred, o Rafael Carioca, Elias, Vitor, são jogadores que têm condições. Eles jogam em qualquer time do Brasil, na minha opinião. Eu acho que, na minha opinião, o Robinho joga em qualquer time do Brasil, o Fred é a mesma coisa, o Rafael Carioca é a mesma coisa. O Vitor também é um excelente goleiro para mim. Agora já não vale mais nada porque é goleiro velho.
Então, o time do Atlético não está velho, não. O time do Atlético tem muitos jogadores da base que está chegando. Agora, o que é que precisa acontecer? Vamos ver. O quê? A gente fala do Cruzeiro, Zé. tem mais gente pra falar. Não, mas todo mundo falou sozinho, por que eu não posso? Não, mas é o tempo, você então, pode falar, é o todo tempo. espectador, a vergonha do futebol mineiro chama-se Cruzeiro e Atlético. E as homenagens e as honras ao líder da Série B, que faz parte do calendário brasileiro. América Futebol Clube. Seus presidentes, seus conselheiros e o Gustavo, meu amigo, que respeitem o América. Muito bem. Quando for sucinto assim, fica muito melhor do que... Só uma coisa que o Zé Alberto falou e que eu concordo com ele, e aí eu jogo para os dois times. O momento de Atlético e Cruzeiro fora das 4 linhas, momento de direção, eu isentei aqui de planejamento. Acho que Gilvan e Daniel entregaram bom material para os seus treinadores e contrataram bons treinadores. Agora, o momento político do Cruzeiro, para mim, está interferindo na temporada do Cruzeiro e o Atlético está à deriva fora de campo. Porque o seu superintendente de futebol, gerente de futebol, sei lá o que o André Figueiredo é homem de base. O treinador que está chegando é treinador de base. Então o Atlético é dirigido pela base. E o Cruzeiro, o momento político, está interferindo, sim, na temporada de 2017. Eu discordo do Eduardo. Eu acho que não está interferindo, não. Eu acho que passou da toca da raposa para dentro, está o Mano, está a turma lá trabalhando, e o Cruzeiro, certo, não está deixando, principalmente o presidente do Cruzeiro, ele não leva para dentro da toca da raposa no momento político. Ele não discute com o Mano, nem com os jogadores, o que está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro. Então, isso é uma virtude também do presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pio Tavares. E que tem feito um belo trabalho, sim. Tem feito um belo trabalho. Agora, o jogo de ontem, Cruzeiro e Avaí, é bom lembrar que o Avaí tirou ponto do Corinthians, o Avaí ganhou do Grêmio em Porto Alegre, o Avaí ganhou do Botafogo no Rio, certo? O Avaí está tirando dos grandes e perdendo para os pequenos. Se ele está hoje na zona de rebaixamento, é que ele está perdendo para os pequenos, dos grandes. Você tem uma coisa, Flávio, que o Avaí tem, você tem uma coisa que o Avaí tem, um goleiro, né? Que vai ser largo então, desse jeito, né? Tá o Avaí tem, o Vasco tem, o Bahia tem, o Bahia tem, os goleiros, o que tem de goleiro pegando igual o do Avaí ou mais. Então acho que ontem o Cruzeiro fez uma partida para mim muito boa. Agora, teve um pênalti vergonhoso que o juiz não deu. O time do Cruzeiro ontem, com a entrada do Arrascaeta, principalmente no segundo tempo, deu mais movimentação. Acho até que o Arrascaeta deve entrar como titular no jogo com o Palmeiras. Não sei por que também o Mano colocou o Manuel ontem. O Manuel é um jogador que pode dar mais segurança à defesa do Cruzeiro, né? Porque o Murilo é um jogador jovem ainda. E a gente sabe da limitação do Léo. Então, acho que errou ali. Outra coisa também. Se o Manuel voltar, eu tiraria o Léo. Exato. E outra coisa também ontem. O Murilo ontem o Elber estava horrível em campo. O Elber mal em campo e ele não tirou. Eu acho que a solução dele era o ataque, fazer gol. Não é que eu acho o Mané realmente o titular do Cruzeiro, assim que está em forma, não tem dúvida. Agora, no jogo de ontem tinha que mexer na frente. Mas é tal coisa assim. O Avaí nem incomodou, chegou uma vez, fez um gol. Aquela altura do Rafael Martins, também não acredito que ele resolva o problema. Jogador para ter campo para jogar. Não, é para entrar e jogar. Colocar o Raniel, né? Um jogador bem jovem ainda, gente. Não é jogador para resolver o problema do Cruzeiro. E o Alisson estava mal, aliás, ontem, o Alisson estava no banco. Então ele está poupando o Alisson para quarta-feira, poupou o Ariel Cabral para quarta-feira, está poupando o time para quarta-feira, sendo que o Campeonato Brasileiro precisa de pontos. E ontem o Cruzeiro, se tivesse com o time completo, poderia ter ganho do Avaí. Deixa eu só falar aqui um minutinho mais. Vou voltar naquilo lá atrás, porque talvez eu possa ter sido mal interpretado. Os presidentes deram bons times. Eu disse que lá atrás que o Atlético tinha um bom time. Hoje não tem. Hoje não tem. Os presidentes deram bons times ao Atlético e ao Cruzeiro. O Daniel deu um bom time ao Roger Machado e o Gilvan deu ao Cruzeiro. Só que o Gilvan deu um bom elenco ao Cruzeiro, o Daniel não deu aos treinadores. Não deu. E eu não estou falando isso hoje por causa da derrota de ontem, não. Todos que estão aqui sabem que esse é o meu pensamento. Inclusive, eu tenho gente amiga dentro do Atlético, bem amigo meu, que eu converso sempre, todos os dias, sobre esse assunto. Sobre esse assunto, mostrando que o Atlético não tem elenco. Não tem elenco. Não tem. Ele tinha um bom time. Esse bom time que o Atlético tinha, não joga mais. Então, eu não posso falar que ele tem um bom time, porque esse bom time não joga mais. Esse time não joga mais. Ontem o Maurílio falou, e é verdade, depois de 10 ou 15 minutos do segundo tempo,
Parece que o jogo tinha acabado para o Atlético. O jogo acabou, pô. Não era isso? Não era essa a impressão? Parece que o jogo tinha acabado para o Atlético. Eles não sabem o que faz dentro de campo, é o nervosismo. Eu dei como exemplo aqui, foi o empate imediato do Atlético. Porque o primeiro gol do Vasco rebentou com o time do Atlético. Ô Maurílio, ontem eu estava comentando o jogo para a Transamérica e no primeiro tempo até estava muito nervoso. Exatamente. Eu falei isso. O Atlético acabou o primeiro tempo com 15 faltas. Eu falei que estava E nervoso. errando passe atrás de passe de meio metro, muito nervoso. O Atlético deu sorte que o Iago acertou aquele chute. Exatamente. Porque ele não ia empatar o jogo. Eu até não ia empatar o jogo, perderia de 2, 3-0 e não empataria o E a jogo. torcida ia começar a jogar contra o time naqueles 15, 20 minutos. 30 minutos já era vaia. Foi aquilo que eu De acordo falei. com o seu pensamento, né, Afonso? O Atlético não tem time, não tem elenco e agora também não tem técnico. Foi o que eu falei. Então, pronto. Quer dizer, então acabou o Atlético. Foi o que eu falei. brasileira. O Atlético na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro já acabou. Eu e vai não, acabar semana que vem. Não é assim, não. Eu não acredito no treinador que chega. Vou torcer por ele, porque eu sou atleticano. Afonso, só pra Vou completar torcer o por ele. Cruzeiro aqui. Agora, o Micali não tem cabedal, não tem bagagem. Não tem bagagem. Não venham com essa história de campeão olímpico. Você teria algum Não técnico? tem bagagem para ser treinador de um time Campeão com o Atlético. olímpico? Ele pode vir a ter um dia. Hoje não tem. Campeão olímpico é campeão sub-23, é base. Ele pois tinha é. 3 jogadores, mas é base, é futebol de base. Agora, eu estou com o Zé Alberto de novo. É uma vergonha as campanhas, são, né? Uma vergonha as campanhas de Atlético e Cruzeiro. As últimas 10 rodadas do campeonato, o Cruzeiro está atrás do Atlético nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Dos últimos 20 jogos, o Cruzeiro ganhou 5, o Atlético ganhou 8, os últimos, englobando em Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano. É uma vergonha o aproveitamento dos dois times. E com bons times, com Eduardo. bons treinadores, com bons elencos. É uma vergonha o que Atlético e Cruzeiro estão fazendo nessa temporada. É de envergonhar. Pouquinho mais de 3 minutos, eu quero rapidamente. Eu queria raciocínio só dar uma rápido. notícia do Cruzeiro rapidinho. Fala, qual Só notícia? porque o Cruzeiro colocou ingresso a partir de hoje para o jogo com o Palmeiras quarta-feira. O presidente do Cruzeiro está fazendo um apelo para a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa do empate. O Palmeiras poupou o time ontem contra o Sport em Recife. E ganhou. E ganhou já lá em Recife ontem. Elenco. Então, elenco. O Palmeiras tem. vamos. Então o Cruzeiro vai ter todo mundo de volta quarta-feira. E olha, vamos encher o Mineirão, porque o empate leva o Cruzeiro à semifinal da Copa do Brasil. Rapidamente, Eduardo Panzi, rapidamente. Uma projeção, a gente não gosta muito de fazer isso, não, mas vou fazer hoje. E não é de sacanagem, é de necessidade. Para atingir um G8, G6 ou G4? Quem tem mais chance, Cruzeiro ou Atlético? O Cruzeiro, claro, Bom, tem futebol jogado. Flávio, Cruzeiro. Eu acho que é o Cruzeiro também. Matusalém, Cruzeiro hoje. Zé Alberto. Afonso, eu acho que chance para atender o G4, Rápido. no momento, Atlético e Cruzeiro tem iguais, porque a diferença é 2 pontos. Agora eu quero só um parênteses. Não estou falando de pontos, eu estou falando de Desempenho. elenco e de Pois time. é, mas eu quero dizer um parênteses. Técnico é importante, sim. Eu sou totalmente contrário ao Vanderlei Luxemburgo, porque ele é empresário. Tá bom, Zé Alberto. Mas ele chegou no esporte, o time do esporte é outro, e o elenco não pode nem chegar perto Maurílio do Atlético Costa, Cruzeiro. Bom, eu para quero chegar no mandar G4, G6 ou G8. Eu quero mandar um abraço para meu amigo Juan, que é peruano e cruzeirense, também o Pedro Roberto. A questão é a seguinte, o Cruzeiro tem mais elenco que o Atlético vive um momento de turbulência, falta de credibilidade e nervosismo por excelência dentro do campo. 2 pontos. E a história de caiu no muro, no outro tá morto, é uma mística que já foi para o Ô, esporte. Afonso, Maurílio, é só tão falar triste alguma que coisa nós estamos rapidinho fazendo aqui. projeção para quem tem chance de chegar no G8. Afonso, Olha o nível que chegaram Isso. Atlético e Cruzeiro. É. Para chegar no G8. Afonso, G8. eu só falar uma coisa aqui rapidinho aqui, ó. No caso do Atlético, já foi discutido os problemas. No Cruzeiro, o problema quando o Cruzeiro perde alguns jogos, 99,9% é do senhor Mano Menezes. Estou falando que tem que tirar o Mano Menezes e vem fazendo campanha crônica. O jogo contra o então tira Fluminense... ele. Não estou falando isso. O jogo contra o Fluminense, o Cruzeiro perdeu pela lambança que ele fez de substituição. lambança. Lambança. O jogo de ontem, entendeu? Ele deveria ter tirado esse menino lá. O Elber. O Elber, Pergunta e que não eu faço, tirou. o Alisson estava no Agora, banco. só quero só dizer uma não. coisa. Você continua dizendo que o Cruzeiro tem um mau treinador. Não, não é que isso ele que é você mau, está não. dizendo. Ele tá, Ah, às vezes não, ele então mexe você- mal. você está fazendo um Ele tá elogio fazendo mal, maravilhoso. fazendo elogio, ele mexe mal. Só concluindo aqui, eu jamais poderia deixar de falar isso aqui, até porque o tempo não permite. Isso vai para o Gustavo, do América. Tem um vídeo viralizando na internet, uma pergunta que faz ao presidente dos Estados Unidos, é a América.
Quem é o melhor time do Brasil? A América, viu, Gustavo? Que coisa Olha mais aqui, boba. Afonso. Do Trump aí falando. O América hoje Aqui, é só uma qual brincadeira, é o problema do Gustavo e o Carlinhos criticarem o América Lógico. por ser criticado? Eu não é crítica Lógico. pro Gustavo e pro Carlinhos, eu tô elogiando, porque ele me mandou o vídeo e tá viralizado na internet, entendeu? Qual é o melhor time do Brasil hoje? América, Estados Unidos, o presidente responde. Não. Ele viu o vídeo, pera só um minutinho. Ele viu o vídeo, não enxergou e não ouviu. Não, tudo bem. Ele perguntou quem é o líder da Série B. É o líder também. Gente, o líder da Série B é o Porque hoje nós 21º falamos da pouco área. e não deu tempo. Então eu só queria dizer o seguinte. O líder da Série B é o Lanterna da O senhor A. tem que engolir muita coisa que o senhor falou no início do ano. O líder da Série A, o líder da Série B foi o Lanterna da Série A que foi eliminado. Hoje o América é o Bambambam de Minas, pronto, acabou. Ah, Matsala, você fala América bobagem. é a Não honra tem problema, do não. Mineiro O Alisson hoje. não estava no banco ontem não, viu? É exatamente isso. Que Não tô olhando aqui. você falou. Não tá no banco, não. Pro Alisson. Era o E sabe Rafael o Lucas América? França, Muito Ariel bem, um Cabral. grande abraço a todos, obrigado pela sua companhia. Tchau, gente.